Olá, pessoal, bem-vindo à live sobre como perdoar quando você não consegue. Já tentou de tudo e não consegue. Esse tema é um tema pessoal para mim. Eu também lidei com a dificuldade de perdoar. Não sabia como mudar isso, mas chegou o momento que eu consegui mudar. E aí esse aprendizado que eu tive sobre como perdoar, como lidar com o ressentimento e com a mágoa, é o que eu vou compartilhar aqui na live. Bom, então eu vou contar a minha história, mas antes eu quero apresentar uma visão geral do que vai ser essa live, do que eu vou apresentar, o que eu vou falar aqui. Então, eu vou apresentar o perdão no olhar da constelação familiar, ou seja, não só de uma pessoa, mas como essa dificuldade que você tem, de alguma forma, nem sempre ou muitas vezes a dificuldade de perdoar é só sua, ela pode envolver outras pessoas também, que também têm dificuldade de perdoar. Então eu vou falar mais sobre isso. E aí, enquanto isso, as pessoas vão chegando. Bom, então a minha história sobre o perdão é a seguinte: desde os 8 ou 10 anos de idade eu sentia mágoa em relação ao meu pai, porque ele não conversava, estava sempre ocupado, e às vezes que eu busquei atenção, ele estava ocupado, não me deu atenção, então eu me distanciei. Só que além disso, quando eu fazia algo errado, a forma como eu era educado era com bastante rigor e eu não tinha espaço para me expressar, ou falar como eu estava me sentindo, ou no fundo eu só queria dizer que eu não estava totalmente errado, mas eu não tinha esse espaço. Então, no fundo, eu acabei alimentando um ressentimento. E, e esse ressentimento serviu para eu me distanciar e seguir meu próprio caminho. Mas por muito tempo, esse ressentimento me acompanhou e eu me ressentia com muita facilidade em relação a algumas pessoas. Daí, lá para o final de 2010, ou seja, 2010 eu já tinha uns 27, 26 anos. Eu fiz 27 em 2010. Até eu comecei a perceber que esse ressentimento que eu sentia, de alguma forma, se apresentava para mim. Eu não sabia explicar, mas eu percebi que o que acontecia comigo tinha a ver como eu me sentia em relação ao meu pai. Porque vocês já ouviram isso em algum lugar, de alguma forma professores, chefes, eles, vamos dizer, acabam estando num lugar que reflete a nossa relação com os nossos pais. E eu percebi isso. Eu trabalhei no Exército por muitos anos, quase 17 anos. Em 2010 eu já tinha uns 10 anos no Exército. E aí eu comecei a perceber que algumas pessoas que na hierarquia estavam acima, eram mais antigos do que eu, de alguma forma se incomodavam comigo. Por mais que eu tentasse fazer o meu trabalho, parece que eu sempre deixava alguma coisa errada, fazia alguma coisa errada ou com menos atenção do que eu devia. E logo aparecia alguém para me orientar. Mais ou menos igual como era a relação com meu pai. Foi isso que eu linkei. E pensei, será que eu não tenho que mudar algo em mim? Foi nessa época, em 2010, que eu comecei a buscar terapia. E fiz terapia pela primeira vez durante algum tempo. E entrei num curso de bioenergética. E aí isso é interessante. Bioenergética é uma terapia corporal. E nesse curso, eu ouvi falar de constelação familiar. Só que na época eu não entendi o que era. Porque eu estava num curso que eu não conhecia ninguém. Eu caí de paraquedas no curso de bioenergética que eu encontrei pelo Google. E aí fiquei sabendo que ia ter no fim de semana seguinte um curso de constelação com algum alemão. Não sei se era o Bert Hellinger ou se era outro alemão. Mas aí eu não fui, porque eu não sabia nada, pensei, pode ser que seja chato, que era importante. Eu penso, para mim eu tinha que saber um pouco antes para saber que era bom. Mas como o destino não, vamos dizer, o destino nunca deixa de se manifestar, então eu não ouvi esse chamado da constelação, mas em 2011
eu entrei num curso de programação neurolinguística. E aí, dentro desse curso, não dentro do curso, né, mas na mesma empresa, eles também tinham formação em constelação com uma alemã. E aí eu já entrei, como aí eu já tinha referência, eu já entrei no curso de constelação, não entendi nada do que era constelação, mas entendi que era para mim. Porque uma coisa que eu ouvi era, se você não aceita os seus pais como eles são, você experimenta um vazio, porque você também não se aceita. E esse vazio interior vai fazer você tentar uma compensação, que pode ser uma busca espiritual ou uma busca por autoconhecimento. Na busca espiritual, eu não me identifiquei tanto. Apesar de eu reconhecer que eu tinha um interesse em espiritualidade, mas não era uma coisa muito forte. Mas autoconhecimento, sim. Então, e eu pensei, realmente, eu não aceito meus pais como eles são. Isso foi em 2011. Eu queria que eles estivessem mais presentes e não estavam. E então eu decidi constelar. E aí eu fiz constelação fora do curso, porque ia demorar até o próximo módulo. E quando eu cheguei na constelação, eu estava com medo. Eu não sabia o que esperar. Eu tinha visto algumas constelações, mas o que aparece numa constelação não é previsível. Então eu acho que o meu medo era da imprevisibilidade. É como se eu estivesse pensando, o que vai sair de dentro de mim? O que eu vou ver do lado de fora? E quando chegou minha vez, aí já não tinha mais como fugir, e o facilitador me perguntou o que eu queria constelar. Daí eu falei ressentimento. E é nisso que conecta com o tema dessa live. Então eu constelei o ressentimento, ou dificuldade de perdoar. Eu tinha, na minha vida, várias vezes eu ouvi conselhos. Você precisa perdoar o seu pai. E eu respondia, tipo, sei lá, como que eu faço isso? Não adianta eu negar o que eu estou sentindo, porque eu não tenho vontade de perdoar. Eu não vou passar por cima do que eu sinto, porque não vai ser verdadeiro. Então eu preciso mudar o sentimento. E aí, então, ou seja, durante a vida inteira eu nunca consegui mudar o sentimento, mas em uma hora, numa constelação, mudou muito. Até esse momento, o ressentimento que eu tinha era tão grande que para eu me permitir me trabalhar, fazendo alguma coisa para mudar meu sentimento e ter mais conexão com meu pai, eu tinha que dizer que eu estava fazendo isso por mim e não por ele. Então eu precisava dizer isso para eu ficar mais tranquilo e me permitir me trabalhar. Então, aí na constelação apareceu uma coisa muito interessante que eu nem imaginava. O ressentimento não era só meu. Hoje eu entendo que o ressentimento podia ser da família, de mais pessoas na família. Isso é bem interessante. A dificuldade de perdoar pode estar ligada, e costuma estar, a mais pessoas que têm dificuldade de perdoar. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, pode deixar, porque isso ajuda bastante. Por exemplo, na sua família, você percebe a dificuldade de perdoar? Tem mais, tem mais pessoas que têm essa dificuldade? Porque muitas vezes alguém mais sensível na família acaba assumindo para si aquilo que os outros negam. Então, se alguém tem mágoa ou ressentimento ou não perdoa, mas ignora os motivos para ter mágoa, passa por cima do sentimento, acaba que alguém mais manifesta, alguém mais expressa. Então, o que eu vi nessa constelação foi que, de alguma forma, algo entre os meus pais, eu estava expressando. Então, havia algum ressentimento entre eles, da minha mãe em relação ao meu pai, ou vice-versa. Eu desconfio que era mais da parte da minha mãe. E como tinha esse ressentimento, eu também sentia. Então, tinha o meu ressentimento e tinha o ressentimento que eu recebia do campo, que era bem maior. A dificuldade de perdoar era esse extra de ressentimento que não dependia de mim. Daí, na constelação, teve o movimento de deixar com os meus pais o que é deles, e então ficou mais leve. Eu posso dizer que eu tinha um ressentimento de 10, um ressentimento muito grande, que me acompanhou por 15 anos, 16, 17 anos, e que em uma hora baixou para 3. E aí ficou mais fácil e mais leve, eu pude me conectar mais comigo. E aí, por que essa história é importante? Quando eu conto essa história,
eu quero destacar o seguinte, que muitas vezes uma dificuldade que você tem, ela só é tão difícil como ela se apresenta, porque ela pode ter um fator familiar. Ou seja, mais pessoas também podem ter o mesmo sentimento que você, nesse contexto, o do não perdoar, e por mais pessoas terem a mesma dificuldade de perdoar, você acaba não conseguindo mudar se você for a única pessoa que tem a vontade de mudar. A não ser que você trabalhe com um olhar sistêmico, que envolve identificar quem mais tem esse ressentimento e trabalhar com isso. Então, o olhar sistêmico para o perdão é quem mais tem esse sentimento. É comum que os filhos e os pais acabem desenvolvendo, vamos dizer, como um espelho do outro. Então, se os seus pais não mostram ressentimento, mas você mostra, o que pode estar acontecendo é que você mostra uma coisa que eles não se permitem mostrar. E, bom, então, para entender o ressentimento, agora eu vou passar para um outro ponto. Eu vou passar para um outro momento da live, que é entendendo o ressentimento. Para entender o ressentimento, você precisa entender que a mágoa ou a dificuldade de perdoar tem a ver com você e não com a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se você não perdoa alguém, você também não se perdoa. Quando eu digo, faz sentido? Você que está assistindo a live, faz sentido? Se você tem ressentimento por alguém, você consegue identificar que você também tem ressentimento por você? Se você não perdoa alguém, você também não se perdoa. Faz sentido? Se você puder deixar comentários sobre isso, ou perguntas, eu agradeço. Vou explicar mais. Ah, legal. Então, comentou que faz sentido. Vou explicar mais. Imagina assim, ó. A gente tem muitas partes. Cada pessoa tem muitas partes. Muitas partes quer dizer que você consegue, ao mesmo tempo, querer se conectar com alguém e querer ficar longe dela. E isso é para todas as relações. Então, se alguém te trata de um jeito que você não gosta, se alguém te trata mal e você se sente rejeitado ou abandonado, ainda assim você continua tendo uma parte que quer conexão. E tem uma parte que não quer sofrer, que quer se proteger. Olha que interessante. A intenção positiva do ressentimento ou da mágoa, qual é? Quem consegue dizer, deixando no comentário? Qual seria a intenção positiva de não conseguir perdoar? Quando eu pergunto por intenção positiva, eu quero dizer assim, o que traz de bom o não perdoar? Enquanto... Exato. Não fazer, não sofrer, como o Hector escreveu. E esse não fazer e não sofrer tem a ver com se proteger, né? Proteger do sofrimento. Então, olha que interessante. Quando você tem ressentimento, mágoa, quando você não perdoa, você quer proteger você mesmo. E de quem você quer se proteger? Parece que é da outra pessoa que causou a mágoa. Mas, no fundo, você quer se proteger de você mesmo. Porque você quer se proteger do seu lado que quer conexão. Então, você tem um lado que quer conexão e tem um lado que não quer sofrer, como o Hector comentou. Então, o lado que não quer sofrer quer se proteger do sofrimento. Então, esse lado é a proteção, é o respeito, é o seu valor. E o outro lado é a conexão, que tem a ver com o amor incondicional. Entende por que não faz sentido você... não faz sentido não aceitar a dificuldade de perdoar? Se você tem dificuldade de perdoar, o primeiro passo é aceitar que você tem dificuldade de perdoar e que está tudo bem. Aceitar que a dificuldade de perdoar te protege. Se você tem esse olhar para a dificuldade de perdoar como ela está te protegendo, nesse momento fica mais fácil de lidar com ela, porque não é mais deixar o ressentimento.
Não. O ressentimento, ele é legítimo. Ele está presente na sua vida para te proteger. Então, não é sobre se livrar do ressentimento. É sobre conjugar o ressentimento, que é uma necessidade de proteção, com a conexão. Os dois lados são importantes. E não dá para rejeitar um. Então, se alguém te ofendeu, te magoou, é importante reconhecer que existe uma dor. E essa dor pode se mostrar através do ressentimento, que é legítimo. O ressentimento, ele não precisa ser visto como ruim, não é errado ter mágoa ou ter dificuldade de perdoar. Ao contrário, é uma parte legítima sua. O que você sente é legítimo. O que você sente precisa do seu acolhimento. Quando você acolhe o que você sente, na mesma medida você aumenta a sua autoconfiança, porque você se coloca do seu lado. Então, olha que interessante. O conflito do não perdoar é ficar entre o desejo de conexão e o desejo de proteção. Porque se eu não tenho o desejo de proteção, eu vou buscar a conexão. E aí vou me magoar. Vou buscar a conexão e vou me magoar. Vou buscar a conexão e vou me magoar. Chega uma hora que eu não vou confiar mais em mim. Porque eu não consigo fazer uma boa escolha. Não vejo que a outra pessoa só me magoa. Ao mesmo tempo, se eu ficar só na proteção, eu vou me fechar para a vida. Eu vou me fechar para o sentir. Entende? Então, não, nenhum nem outro, mas os dois. Onde eu tenho a proteção, eu me preservo. Mas se eu ficar só nesse ponto da proteção, eu abro mão do meu sentir, do meu sentimento. O sentimento quer conexão. Se eu ignorar o sentimento e a conexão, eu vou sofrer igual, porque eu não vou sentir, eu não vou ter prazer no que eu faço. Então, tanto a proteção quanto a conexão são importantes. E qual que é a fonte do não perdão ou do ressentimento? É esse lado insistindo em não ter conexão. O caminho é como criar a conexão que também protege. Como criar relações que, ao mesmo tempo, conectam e se dão suportes. Pode ser que uma pessoa não consiga... Pode ser que a pessoa que te magoou não consiga ter uma relação assim, de apoio. Mas você pode ter por você. No sentido de aceitar que o que você sente é legítimo, seja o perdão, seja a necessidade de conexão, e buscar um equilíbrio entre elas. Assim começa o caminho da solução. A Gabriela escreveu: em apenas 2 sessões, minha autoestima e humor já mudou demais. Ah, legal, Gabriela. Obrigado por compartilhar. Sessões online, né? E de constelação. Legal. E aí para mudar, então já começa a falar do caminho da solução. Então, para conseguir perdoar, é necessário entender essa dinâmica, que a intenção positiva por trás da dificuldade de perdoar é a proteção. Só que só existe o ressentimento porque um lado de você quer conexão. Então, se você entende essa dinâmica dentro de você, que existe o desejo de conexão, esse aqui é o desejo de conexão. Então, existe o desejo de conexão e existe o desejo de proteção. Esse lado aqui é a relação com o outro. Esse lado aqui é você se preservar. Então, o não perdoar significa ficar só na proteção e ignorar o sentir. O sentir tem menos espaço. E aí a vida perde sentido, porque tem menos sentir. Quando você dá equilíbrio para os dois, você pode escolher perdoar, tendo sempre em mente a necessidade da proteção. Então, o caminho da solução, o caminho para você perdoar efetivamente, passa por entender e aceitar as duas partes em você. Se depois disso você ainda percebe que existe ressentimento, daí você tem um olhar sistêmico que eu comentei no começo, que é, por exemplo, usar uma constelação familiar para trabalhar o tema ressentimento ou dificuldade de perdoar. Daí você vai ter, vamos dizer,
numa hora, uma oportunidade de mudar muitas coisas na sua vida. Então, o problema de não perdoar é que você se fecha emocionalmente para a vida, para o sentir. E com o passar do tempo, você acaba se frustrando, tendo mais infelicidade e até adoecendo. Então é importante perdoar, porque você se perdoa e vive melhor. E perdoar, olha que interessante, perdoar não significa ter que conviver com a pessoa. Você pode ter ressentimento, porque é legítimo, você está se protegendo. Tá tudo bem você ter mágoa, tá tudo bem você estar ressentido. É importante ter esse olhar de aceitar aquilo que você sente. Quando você aceita aquilo que você sente, fica mais fácil de mudar. Esse é um ponto-chave. Quando você aceita o que você sente, fica mais fácil de mudar. Tanto o querer conexão, desse lado, tanto o querer conexão, quanto o não perdoar. É legítimo os dois lados. Quando você aceita os dois lados, você pode encontrar relações onde você mantém os dois, onde você esteja aberto para ter conexão e você se proteja, se respeite. E não aceite ser maltratado ou maltratada. Então, o perdoar é um auto-perdão, passa pelo auto-perdão. Eu falei das duas partes que estão dentro, e agora eu vou para o exercício, já encaminhando para o final dessa live. O exercício, então, é uma aplicação da constelação familiar para você sentir a mudança em relação ao seu ressentimento ou mágoa. Então, vamos lá? Para começar, eu vou pedir para você imaginar quem é a pessoa que você mais tem dificuldade de perdoar. Pensa nessa pessoa. E aí você tem a imagem dela. É provável que essa imagem esteja na sua frente, certo? Se você precisar de mais tempo entre uma coisa e outra que eu falar, você pode assistir de novo e pausar. Eu vou procurar fazer alguma pausa entre uma informação e outra, tá? Então a gente começou, você tem a imagem da pessoa que você mais tem dificuldade de perdoar, ok? Agora, percebe como você se sente em relação a essa pessoa. Ela está perto ou está longe de você? Se ela estiver longe, traz ela para perto e percebe o que muda quando ela está perto. Qual é o sentimento quando ela está perto? Agora, você imagina uma segunda imagem, uma imagem B. Então, você tem a pessoa em relação a quem você tem o ressentimento, nessa mão que eu estou aqui. Agora, o segundo passo é você pensar uma imagem B. Essa imagem B vai estar por trás da imagem da pessoa em relação a quem você tem ressentimento. E essa imagem B representa o que está oculto por trás do ressentimento ou dificuldade de perdoar. O que precisa ser visto? E o que precisa ser visto pode ser uma parte sua, como eu comentei, a parte sua que você quer de conexão, pode ser alguém mais que também tem dificuldade de perdoar. Não importa, na verdade. O seu inconsciente vai saber o que precisa ser incluído, tudo bem? E aí você separa as duas imagens. Então agora você tem a pessoa que você não perdoa e aqui o que estava oculto por trás da dificuldade de perdoar. Vocês estão comigo? Daí, agora você vai falar então para o que estava por trás. Esse é o passo importante. Esse é o passo sistêmico. Você fala para o que estava por trás. Eu vejo você, você faz parte. E sempre lembra de fazer uma respiração profunda, porque isso facilita uma conexão mais profunda com os seus sentimentos.
E você diz, eu te aceito como você é. E te agradeço pelo seu propósito positivo. E se você usou as mãos, deixa a mão fluir e vê o que acontece. Pode ser que ela simplesmente se afaste, como algo que você libera, foi o meu caso. Às vezes a mão simplesmente se conecta com você, tá? E agora você olha para a pessoa em relação a quem você tinha ressentimento. Percebe? Pode ser que você observe mais leveza, mais fluidez. Nesse caso, a minha mão fica mais suave. Para a gente completar o exercício, você fala então para essa parte. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E te aceito como você é. E aí, se você estiver usando as mãos, deixa a mão fluir. Essa mão veio para mim. Como se fosse uma parte minha que eu precisasse integrar e o que estava oculto era algo que tinha a ver com outra pessoa. Então foi esse o exercício. Como foi para você a experiência? Se alguém puder comentar como foi fazer o exercício. Enquanto isso, eu vou passar alguns avisos. Eu tenho facilitado um evento por mês, agora online, nesse período da quarentena. Então, o próximo vai ser sábado, 16 de maio, com o tema Relação entre Pais e Filhos. É um workshop online, via Hangout ou Zoom, e durante o workshop eu apresento, eu ensino constelação, a gente faz atividades de constelação em grupo e algumas pessoas se inscrevem para constelar. Como o evento é online, então tem vamos dizer, tem um preço especial. Para saber mais sobre esse evento, esse workshop online de constelação familiar, é só acessar o site constelasp.com.br. E no site você também tem as perguntas antes de constelar, que são 10 perguntas que ajudam você a perceber fatores que da sua família podem afetar a sua vida. Só responder as perguntas já ajuda você a se conectar com situações da sua família que podem interferir no seu bem-estar. Além disso, você pode escolher fazer uma sessão online gratuita, de 25 a 30 minutos, para você experimentar e ver por você mesmo que funciona. E daí você pode escolher continuar fazendo sessões ou não, conforme você quiser. Não tem compromisso em relação à continuidade. Então, é isso. Em breve eu vou lançar um curso online. Eu vou divulgar ele em breve, sobre como desenvolver confiança, um curso sobre confiança sistêmica, uma perspectiva sistêmica. Ainda não tem um nome definido, mas a princípio vai ser confiança sistêmica, vai ser um curso online em vídeos, com aulas semanais ao longo de 8 semanas. Cada semana com 30 minutos de conteúdo em vídeo e mais alguns exercícios. Seja escrevendo, para poder aplicar o que eu apresentei nos vídeos, seja durante o vídeo mesmo. Então é isso. Como a confiança é um tema que, vamos dizer, traz uma melhora na vida de todo mundo, porque confiar é confiar em si e se permitir se guiar pelos sentimentos, que requer coragem e confiança para se guiar pelos próprios sentimentos. Bom, então é isso. Eu agradeço a participação de todos. Reforço, dia 16 de maio, workshop online de constelação familiar sobre relação pais e filhos. E aí tem 2 formas de inscrição para participar e para constelar. E aí, se você gostou, clica no curtir. Deixa uma curtida aí se você gostou da live. Tá? O Hector escreveu: a parte oculta foi difícil de ver e reconhecer, mas mesmo assim ficou mais leve. Legal, Hector. É interessante isso, que mesmo que você não consiga reconhecer, o seu inconsciente reconhece. E muda o sentimento, né? Que é o que você sentiu, que fica mais leve. Legal, valeu, Hector. E aí, deixa a curtida aí, Hector. Valeu. Quem mais gostou da live, clica no curtir. Eu vou encerrar aqui. Então, obrigado a todos e até a próxima. Tchau.